Sobre essa decisão, a gente vai conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Combustíveis, o Roberto Ardengue, que já está aqui comigo. Roberto, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Roberto, vamos lá. O governo decide então manter por mais 60 dias essa alíquota de 12% sobre a exportação de petróleo, argumentando que ainda há muita incerteza no mercado internacional. E quando esse imposto sobre exportação foi colocado, também foi argumentado que isso ajudaria a trazer um maior equilíbrio, né, para que o consumidor final não pagasse por essa diferença do petróleo. Na avaliação do IBP, essa justificativa é suficiente ou o problema maior é justamente essa sinalização de que a tributação pode mudar sempre que houver algum choque externo ou quando houver uma maior justificativa por parte do governo para que isso aconteça? Então, Débora, o regime fiscal brasileiro no setor de petróleo, ele prevê que quando você tem uma situação de aumento do preço do barril, o governo federal e o governo estaduais e municipais aumentam sua arrecadação de royalties e a participação especial, que é um imposto que a gente tem específico para o setor de óleo e gás. Então, quando o governo precisa de recursos para pagar a subvenção, esses recursos já estão contemplados no aumento do barril de petróleo sem nenhuma mudança legislativa. Nossos estudos aqui no IBP indicam que o aumento do preço do petróleo e o aumento, portanto, da arrecadação do governo desses dois impostos, mais que compensam a necessidade de recursos para pagar as subvenções. O que nós estamos vendo, então, é uma extrapolação dessa tributação. Hoje em dia, esse setor já é altamente tributado. De cada 3 barris de petróleo que a gente produz no Brasil, 2 barris são direcionados para impostos. Isso aí, evidentemente, que desestimula os investimentos. É uma coisa que as empresas não esperavam, não estava previsto nos contratos de concessão, investimentos de longuíssimo prazo, né? E esse é o nosso motivo de preocupação. É por isso que a gente está tentando um diálogo com o governo para ver se a gente consegue mudar essa tributação. É sobre isso que eu quero até conversar um pouco mais contigo, sobre essa questão de previsibilidade, porque já é um mercado que sempre traz uma negociação com contratos futuros, enfim, e baseado nisso, especificamente, precisa de ainda mais previsibilidade, né? Como que as companhias têm feito, então, para driblar isso? Era um imposto que já vinha acontecendo e agora foi prorrogado. Quando foi instaurado, quais foram as medidas de algumas companhias e qual que tem sido a expectativa em relação à judicialização? Porque algumas empresas têm recorrido a isso para tentar driblar esse imposto nesse momento, né? Então, essa falta de previsibilidade, como que as empresas estão fazendo para lidar? Então, são vários movimentos. As empresas primeiro adiam as exportações, né, por algumas semanas, quem pode fazer isso, quem não tem contratos de mais curto prazo, e as empresas e nós também do IBP, nós fomos à justiça, estamos hoje com ações legais, né, questionando a legalidade desse imposto, porque o imposto de exportação, na nossa visão, tem uma questão legal aí muito forte, né? O imposto de exportação, ele tem que ser implementado quando você tem uma carência do produto no mercado interno. Então, vamos imaginar, você tem uma quebra agrícola, se deixa de se produzir suco de laranja, né? Ou laranja para se produzir suco. Então, o mercado brasileiro fica desabastecido de suco de laranja e o governo vai lá e coloca o imposto sobre a exportação de suco de laranja. A mesma coisa para soja, para carne. Ora, no caso do petróleo, nós temos um superávit volumétrico de 2 milhões de barris por dia. Nós não temos capacidade de refino. Então, esse petróleo não vai ser refinado no Brasil por conta do imposto, porque nós não temos capacidade de refino. Então, por isso que nós dizemos que esse imposto, no fundo, ele tem um caráter arrecadatório, o que não é permitido no imposto de exportação. O imposto de exportação é um imposto regulatório para exatamente regular a oferta e demanda, que não é o caso. No caso do petróleo, nós não temos falta de petróleo no mercado brasileiro. Olhando para o médio prazo, existe o risco de sacrificar investimentos justamente nesse setor por causa disso? Ou você acredita que há um potencial de reversão, dado que é uma medida, segundo o governo, provisória? Algumas empresas também já estão tentando essa judicialização e você disse que também vocês estão tentando negociar isso com o governo. Há espaço para essa reversão? Na visão de vocês, como que estão essas tratativas com o governo sobre isso, Roberto? Nós esperamos que sim, né? A nossa preocupação é exatamente isso. O governo
Inclusive, a ANP está planejando leilões de áreas de petróleo agora em agosto e outubro, né? Evidentemente que a gente vive, né, Débora, no mercado global, então não é só o Brasil que está oferecendo áreas para a produção de petróleo. Temos aqui a Argentina aqui do lado, temos a Guiana, o Suriname, sem contar vários países africanos que também estão se oferecendo no mercado. Isso é uma disputa global por investimentos. É claro que as empresas, elas não são bobas, elas fazem cálculos, né? E elas veem, bom, se no Brasil a gente tem essa possibilidade de um imposto de uma hora para outra que não está previsto e em outro país não tem essa possibilidade, a gente vai perder esses investimentos. Então é isso que a gente está tentando, essa mensagem que nós estamos tentando levar ao governo, mencionando que a arrecadação que hoje é extrapolada por conta do aumento do preço do barril já está presente e ela já contempla esses recursos adicionais para pagar subvenções e não vemos nenhum sentido para esse imposto de exportação, sem contar a questão judicial que também estamos procurando ver se nos tribunais a gente consegue também reverter isso judicialmente. Por exemplo, como que isso pode afetar as expectativas, inclusive, de expansão, de exploração em algumas frentes, como que a gente tem? Temos a questão também do pré-sal, temos a questão da margem equatorial, ou seja, são projetos que envolvem, por exemplo, a Petrobras, e que a gente sabe que a Petrobras é uma das que não vai entrar com alguma medida contra o governo ou judicialização, inclusive não entrou até o momento. Isso pode impactar a própria Petrobras e futuramente até mesmo os rendimentos para o governo, porque o governo é um dos acionistas da empresa e que também acabam ficando com rendimento. O imposto de exportação como esse prejudica a Petrobras? O imposto de exportação ele prejudica a economicidade de qualquer projeto de óleo e gás, né? Então, todo mundo que produz petróleo no Brasil ou que está planejando produzir petróleo no Brasil vai ter que colocar na sua planilha um imposto que não estava previsto. Ora, 12% não é um imposto baixo, especialmente em projetos extremamente desafiadores, né? Margem equatorial, por exemplo, uma fronteira exploratória, poços muito profundos, né? Mesma coisa na Bacia de Pelotas também, que é uma região nova também, com alto risco exploratório, né? Então, tudo isso são riscos que você está agregando. A gente tem o risco natural da geologia, né? Mas agora nós temos esse novo risco, esse risco fiscal, né? Já temos dificuldade na questão do licenciamento ambiental. Então, tudo isso vai sendo somado, né? E os analistas e os investidores, evidentemente, que eles olham isso, né? E o Brasil aí acaba perdendo a sua atratividade frente a outros países. É isso que a gente está tentando dialogar com o governo e colocar de maneira muito clara. E agora, só para a gente aqui amarrar o nosso papo, falamos sobre essa possibilidade de negociação, mas e o contrário, Roberto, dada a situação que esse imposto agora foi prorrogado? Há algum temor por parte do setor de que isso seja colocado como permanente, né? Dada essa situação que já vem se prorrogando, enfim, há essa preocupação? Vocês veem essa possibilidade? Essa é uma preocupação que a gente tem, né? A gente sabe que impostos, muitas vezes, eles começam provisórios e acabam permanecendo no tempo, né? O governo mudou, inclusive, a lógica, né? Inicialmente tentou uma medida provisória e deixou a medida provisória caducar na noite de ontem, à meia-noite, caducou a medida provisória, não foi sequer apreciada pelo Congresso e decidiu seguir, então, uma resolução da Câmara de Comércio Exterior, como se fosse um imposto, então, de exportação. Nós achamos que essas duas fórmulas são fórmulas que juridicamente não se sustentam, né? E evidentemente que isso causa, como eu disse, essa preocupação. É importante, Débora, mencionar, né? Esses são investimentos de longuíssimo prazo, né? Esses leilões que a ANP vai realizar agora em agosto e outubro, né? São para você ter direito a prospectar petróleo e vamos dizer que você consiga encontrar esse petróleo, você vai começar a produzir só daqui a 8 anos. Então veja e como isso se estende no tempo, né? Então, um imposto de uma hora para outra, com essa característica, inclusive de duvidosa legalidade, nos deixa muito preocupados. Espero que a gente consiga dialogar com o governo e não só esse imposto ser retirado, né? Como a gente ter a garantia de que ele não voltará no futuro para o bem do Brasil e para o bem dos investimentos que estão previstos. Nós estamos prevendo aí investimentos na faixa de 170 a 200 bilhões de dólares no setor de óleo e gás nos próximos 2 anos. A gente tem que manter isso, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar, inclusive, arrecadação muito importante para o governo federal, estadual e municipal.
Bom, conversamos aqui com o presidente do IBP, o Roberto Ardenghy. Meu querido, muito obrigada pela participação aqui conosco. Bom final de semana para você e até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais.